Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos dar início ao nosso curso de Direito das Sucessões. E essa aula de hoje é uma aula introdutória, nós vamos começar com alguns conceitos para que a gente possa depois se aprofundar nas próximas aulas. Bom, e o que é então, primeiramente, o direito das sucessões? São normas sobre a transmissão mortis-causa do acervo patrimonial. Ou seja, com a morte de determinada pessoa, o acervo patrimonial daquele indivíduo, ele vai ser transmitido e ao direito das sucessões vem para regular essa transmissão para os seus sucessores. Então, a sucessão é a transmissão morte-causa, ou mortis-causa, ou seja, a partir da morte de determinada pessoa. Ela vai regular a substituição de titularidades em razão desse fenômeno. Qual o fenômeno? Da morte daquela pessoa dona de um patrimônio. Então, é importante a gente entender desde já que nós temos tanto o fenômeno morte, mas nós temos que ter a existência de bens, de patrimônio a partilhar para que o direito das sucessões venha incidir, Ele vem regular justamente a transmissão com a consequente partilha desse acervo patrimonial da pessoa falecida, tá? Então, não basta que a pessoa tenha morrido, nós temos que ter esse patrimônio a ser partilhado para que o direito das sucessões ele incida sobre aquela situação no mundo dos fatos. Bom, e o que é o patrimônio, então? O patrimônio ele é composto de ativo e passivo, ou seja, eles são tanto os créditos quanto os débitos que aquela pessoa falecida tinha. Elas são tanto os bens e direitos, como também deveres e obrigações, tá? E a gente fala que esse patrimônio ela é uma universalidade de direito, Ela não é uma pessoa jurídica, mas ele é uma universalidade de direito. Assim como a massa falida, assim como outros institutos que nós temos dentro do direito, ele é uma universalidade, E aí nós temos, para que esse patrimônio ele seja transmitido para outra pessoa, ou seja, para que a titularidade do patrimônio seja alterada, nós temos que ter a concordância dos sucessores, Eles vão aceitar ou rejeitar aquela herança, aquela sucessão que vai acontecer. Se eles aceitarem, nós vamos ver a substituição da titularidade e a continuidade das relações jurídicas, tá bom? Então, tudo isso que eu falei até agora, a gente pode resumir em alguns requisitos para que haja a sucessão. Primeiro, a morte real ou a ausência de uma pessoa natural, conforme nós vamos ver nas aulas seguintes, e ela deve ser titular de um patrimônio. Temos que ter a existência de um parente sucessível na forma da lei ou por testamento, que é a declaração de última vontade do falecido. Temos que ter a capacidade do sucessor para suceder. E nós temos que ter a aceitação pelo sucessor da herança ao legado, ou seja, ele tem que aceitar a sucessão, tá bom? Nós temos esses requisitos para que essa transmissão de titularidade, a partir da morte, ela efetivamente ocorra. Bom, e onde que está previsto, o direito das sucessões? Ele está no Código Civil, no livro 5º, e ele está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 30, que fala sobre a garantia do direito de herança, tá? E o que é o inventário, É um outro conceito que a gente já vem trazendo um pouquinho nessa aula introdutória, para que a gente já vá entendendo melhor, porque a gente ouve muito falar sobre esse instituto, o inventário. Mas o que ele é exatamente? Ele é a dimensão prática da sucessão, tá? E esse inventário, ele vai seguir as regras do direito processual civil. Ele é regulado pelo Código de Processo Civil, tá? Nós vamos ver mais para frente, nas próximas aulas, como que o inventário funciona de fato. Mas ele vai seguir as regras do direito processual civil. Ele está previsto nesse código. Bom, vamos passar agora para as modalidades de sucessão. Nós temos primeiro a distinção entre sucessão a título singular e sucessão a título universal.
Quando nós falamos de sucessão a título singular, nós falamos que um determinado legatário vai receber um bem definido, um bem específico, tá? Então, vai ser uma casa específica, será destinada a um legatário, é esse o nome que nós damos, tá bom? Quando nós falamos a título singular. Um carro específico que era do falecido vai ficar para um outro legatário, tá? Nós temos essa definição do bem para uma pessoa específica. Agora, a sucessão a título universal, nós teremos os herdeiros, e a eles vai caber a totalidade do patrimônio mediante cotas, que não necessariamente serão iguais, tá bom? Mas vai ser mediante cotas. Então, nós vamos ter um carro e uma casa dividida entre 3 herdeiros. Cada um deles vai ter um percentual sobre a casa e um percentual sobre o carro. Uma cota, tá? A cota, ela é como um percentual, não necessariamente iguais. Importante falar aqui que se o legatário ele não aceitar o legado, o que é o legado? É aquele bem definido, que foi definido que seria dele, pelo testador, né, pelo de cujos. Se o legatário não aceitar o legado, este bem vai ser revertido aos demais herdeiros, se houver, é claro. Bom, e nós temos a modalidade de sucessão que nós chamamos de sucessão legal ou legítima, que seria por força de lei, e a sucessão testamentária, também chamada de voluntária ou por força de testamento, como o próprio nome diz. A sucessão legal ou legítima é a situação em que os herdeiros são convocados a suceder os membros da família de acordo com a avocação hereditária. E ela é a título universal, que eu acabei de explicar para vocês, né? Que nós temos a título singular e universal. Então, na sucessão legal, os herdeiros eles são convocados segundo a ordem determinada pela lei, que é a avocação hereditária. Já a sucessão testamentária, ela pode ser tanto a título singular quanto universal. E os herdeiros eles são favorecidos com um percentual da herança se eles forem a título universal, ou serão a título singular, que será o legatário, e ele vai receber um bem específico. Pode ser dos dois tipos, porque a sucessão testamentária ela é por força de testamento. Existe um ato de última vontade daquele que é o autor da herança, em que ele vai deixar os bens dele, ou um percentual, ou um bem específico, para os seus herdeiros, ou legatários, tá? E esses beneficiados, eles podem ser os chamados herdeiros legítimos ou não. Nós vamos também ver mais para frente quem são esses herdeiros legítimos, tá? Bom, e aí eu coloquei uma observação que é a chamada legítima. O que é a legítima? É metade da herança que deve ser destinada aos herdeiros necessários. E quem são, então, os herdeiros necessários ou os herdeiros legítimos? São os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Os descendentes são os filhos, os ascendentes os pais ou o cônjuge, de modo simplificado. Então, isso significa que metade da herança ela tem que ser destinada para esses herdeiros necessários se eles existirem. Ou seja, apenas a outra metade pode ser disposta em testamento. Somente metade da herança pode fazer parte da sucessão testamentária. Muito bem. E aí é importante falar também que somente os direitos que são transmissíveis é que podem ser, de fato, transmitidos com a morte, né, do autor da herança. Os direitos intransmissíveis, de modo geral, são os mesmos que em vida seriam intransmissíveis. Eles não serão transmitidos para os herdeiros do de cujos após a morte. Exemplos, tá? O direito ao usufruto, geralmente, direitos políticos, direito ao nome, direito à vida, são todos direitos intransmissíveis. Não tem como você transmitir o direito ao nome, por exemplo, para os herdeiros daquele que faleceu. Agora, a promessa de compra e venda, o direito à indenização, são exemplos de direitos transmissíveis para os sucessores, tá?
Claro que, por exemplo, no caso do direito à indenização, pode existir uma cláusula de intransmissibilidade, e aí esse direito passa a ser intransmissível. Mas, de modo geral, nós estamos falando aqui em direitos que são transmissíveis, né? Eles podem ser transferidos para os sucessores daquele que faleceu. Pessoal, essa foi a nossa aula introdutória. Te espero na próxima.